No último vídeo, comentamos sobre tópicos gerais do algoritmo e agora vamos comentar detalhadamente sobre cada um deles. Vamos lá. A primeira preocupação que temos que ter é com a inicialização da população. Existem algumas maneiras de você inicializar seus indivíduos, mas a mais comum é a inicializar com valores aleatórios. A segunda preocupação que você tem que ter quando inicializando uma população é o tamanho dessa população. Se a população for muito pequena, o que vai acontecer é que você vai explorar poucas soluções. E você pode acabar caindo no que se chama de um máximo local. Você vai encontrar boas soluções, soluções que talvez até resolvam o seu problema, mas talvez você não encontre os máximos globais, que são as melhores soluções para o problema. Então, para você ter uma maior chance de encontrar esses máximos globais, você tem que tentar explorar o maior número de soluções possível. Ou seja, no nosso caso, o maior número de valores RGB diferentes possível. Por esse motivo, é interessante criar uma população grande. Você também não pode só criar uma população grande demais, porque senão o algoritmo vai ficar muito lento, porque você vai ter que avaliar e fazer a avaliação da fitness function, né, para cada indivíduo da população. E se tiverem muitos indivíduos, pode levar um bom tempo. A próxima etapa do nosso algoritmo genético, então, vai ser a avaliação de cada indivíduo, que, como eu comentei antes, vai ser feita pela fitness function. Nesse momento, não tem muita receita de bolo. Você tem que modelar uma fitness function que faça sentido para o seu problema e cada problema vai ter uma fitness function diferente. No caso aqui do nosso problema dos besouros, a gente pode modelar uma fitness function que retorne valores mais altos para indivíduos mais escuros, ou seja, com RGB mais baixo, e que retorne valores mais baixos para indivíduos mais claros, ou seja, com RGB mais alto. Então a gente pode fazer uma coisa do tipo, a função retorna um valor que é inversamente proporcional ao RGB do besouro, por exemplo. Agora que fizemos a avaliação dos indivíduos, podemos então selecionar alguns desses indivíduos para serem os pais da próxima geração. Antes, eu tinha dito que os indivíduos selecionados seriam aqueles que fossem os melhores da geração, mas isso não é muito bem verdade. Nós devemos selecionar não apenas os melhores indivíduos, porque aí a gente pode diversificar as soluções e evitar aqueles máximos locais. Então, se a gente só escolhesse os melhores, a gente poderia estar escolhendo os melhores naquele momento e acabar não explorando tantas soluções diferentes, caindo assim num máximo local e acabando não descobrindo os melhores resultados para nosso problema, ou seja, os máximos globais. Então, por isso, é importante também, às vezes, selecionar alguns indivíduos não tão adaptados para que eles possam cruzar com outros indivíduos e aí sim criar uma variedade, um conjunto, né, de novos indivíduos que aí sim podem convergir para soluções melhores e até mais promissoras do que as que você teria sem a inclusão desses indivíduos dentro da reprodução. Com isso em mente, podemos agora então ver algumas maneiras de selecionar indivíduos na população. A primeira maneira que eu vou mostrar tem a ver justamente com essa regra que eu estava dizendo antes. Vamos então fazer uma seleção proporcional ao fitness. Nessa seleção, os indivíduos vão ter uma chance de serem escolhidos que é proporcional ao seu fitness value, ou seja, o valor que a fitness function retorna para esse indivíduo. Aqui vocês podem ver que todos os indivíduos têm chance de serem selecionados, mas os melhores indivíduos vão acabar sendo selecionados mais frequentemente. A implementação disso aqui em código é análogo a colocar uma parcela desses indivíduos em uma roda, sendo o tamanho dessa parcela proporcional ao valor da fitness function, e então girando essa roda de forma que os indivíduos sejam selecionados quando a roda parar, como se fosse uma roleta mesmo. Então aqui, por exemplo, aqui primeiro esse cinza seria selecionado e depois o verde. Embora esse seja um ótimo critério de seleção, ele não resolve todos os problemas. Considere esse caso aqui, em que os valores de fitness dos indivíduos são muito próximos uns dos outros. Nesse caso, selecionar um melhor ou o pior indivíduo teria praticamente a mesma chance. Então, a gente perde aquela pressão de estar sempre selecionando os melhores indivíduos da população. Acaba se tornando um algoritmo quase que aleatório. Nesse caso, dos valores de fitness serem muito próximos uns dos outros, a gente tem que adotar uma outra estratégia. Uma possível solução é a seleção proporcional ao ranking. Então, aqui a gente poderia
ranquear os indivíduos todos e dar uma chance deles serem escolhidos que é proporcional ao seu ranking dentre todos os indivíduos. Então agora você repara que a chance de cada indivíduo ser selecionado não depende mais do seu valor propriamente dito, mas sim do seu valor comparado a outros valores. Então, aqui como a gente tem 6 indivíduos, a gente pode dar para o primeiro lugar um peso 6, segundo lugar peso 5, e assim sucessivamente até o último lugar dando peso 1 para ele. Então aqui, mesmo que os valores de fitness fossem muito próximos uns dos outros, a gente estaria colocando uma pressão maior de seleção nos melhores indivíduos da população ainda assim, resolvendo aquele problema que a gente tinha antes dos indivíduos terem fitness muito próximos e ficarem equiprováveis de serem escolhidos. É comum a gente começar utilizando a seleção proporcional aos valores de fitness dos indivíduos e, na medida com que eles começam a ter fitness altos e parecidos uns com os outros, mudar para uma seleção baseada em ranking dos indivíduos, de forma que a gente sempre mantenha uma pressão de seleção maior nos indivíduos que têm melhor adaptabilidade. Essas são apenas algumas maneiras de fazer seleção de indivíduos, e existem várias outras também. Para isso, eu vou deixar uma bibliografia aqui na descrição, caso você tenha interesse de olhar outras maneiras de fazer isso. Podemos então agora seguir para a fase de crossover e mutação desses indivíduos. Vamos começar falando do crossover. Considere que a gente tem 2 indivíduos aqui que foram selecionados dentre a nossa população, o besouro cinza e o besouro azul, e que os valores de RGB desses besouros estão logo ao lado de cada um deles. Para realizar então o crossover, a gente precisa escolher uma posição aleatória dentro do genoma desses indivíduos. A gente pode escolher, por exemplo, essa posição aqui. Uma vez selecionada, a gente pode então pegar a parte do genoma do primeiro indivíduo que está à esquerda dessa posição e juntar com a parte do genoma do segundo indivíduo que está à direita dessa seleção, criando assim um novo indivíduo que tem como genoma a mistura desses 2 genomas. Isso também implica que esse novo indivíduo vai ter como característica uma mistura das características dos 2 indivíduos originais. Se a gente tivesse escolhido uma outra posição para fazer crossover, o resultado também teria sido diferente. Isso mostra como o crossover é importante para a variedade dentro da nossa população. Existem também outras maneiras de fazer crossover, mas eu também vou deixar isso numa bibliografia na descrição, caso você tenha interesse em estudar mais. Vamos agora então dar uma olhada em maneiras de fazer mutação. Todo indivíduo da nossa população vai ter uma chance de ser selecionado para sofrer mutação. Essa chance é escolhida pelo programador. Ela deve ser escolhida com bastante cuidado, porque se a chance for muito alta, o que vai acontecer é que os indivíduos vão sofrer muita mutação e você não vai ter uma convergência tão boa, ou seja, você vai ter muita aleatoriedade dentro dos seus indivíduos. Agora, se a taxa de mutação for muito baixa, se a chance dele sofrer mutação for muito baixa, o que pode acabar acontecendo é você cair em máximos locais, de novo, né? Perder variedade dentro dos seus indivíduos e não atingir as soluções, melhores soluções para o seu problema, né? Ok, mas escolhido um indivíduo, digamos que a gente tenha escolhido esse indivíduo cinza aqui para sofrer mutação. A gente pode escolher um gene dele aleatoriamente. Então, por exemplo, escolhemos esse gene aqui. Em seguida, a gente pode alterar o valor desse gene também em uma faixa aleatória. Por exemplo, a gente poderia determinar aqui que todo gene do indivíduo é mudado numa faixa de menos 50 até 50. Então, digamos que depois de aplicar a mutação, a gente somou 40, que está dentro dessa faixa, né, nesse valor do indivíduo. E agora ele ficou desse jeito aí. Ele acabou ficando verde. Então, pode ser que antes de você realizar a mutação, você não tivesse nenhum indivíduo verde. O que significa que a mutação realmente contribui para a variedade de indivíduos dentro da sua população. Existe também um cuidado que você tem que tomar ao fazer a mutação, de não fazer com que o valor extrapole o domínio que você tinha pré-estabelecido. Então, aqui no nosso caso, cada gene tem que assumir um valor entre 0 e 255. Se uma mutação fosse levar esse valor a um valor negativo, a gente deve cobrir esse caso colocando simplesmente para aquele caso
fosse C negativo, seja 0, por exemplo. Ou caso fosse CD 255, seja 255. Agora que entendemos como funciona a mutação, podemos ir para a próxima parte do algoritmo, que é a concepção de uma nova geração. Então, todas as etapas que fizemos até agora consistiam em escolher alguns indivíduos e produzir novos indivíduos a partir desses, usando o crossover para misturar as características e a mutação para adicionar aquela variedade. Então, para conceber uma nova geração, a gente pode simplesmente escolher vários indivíduos, fazer o cruzamento desses indivíduos com crossover, aplicar a mutação e ir colocando eles na nova geração até a gente ter o número de indivíduos igual ao da geração anterior, né? Para sempre manter o mesmo número de indivíduos em todas as gerações. Uma das coisas que a gente pode fazer além disso é manter os melhores indivíduos que tivemos até então na próxima geração também. O nome disso é elitismo, e dessa forma a gente garante que a gente não está perdendo as melhores soluções que encontramos até agora. Podemos pegar, por exemplo, os 3 melhores indivíduos da última geração e passar eles diretamente para a próxima. E aí, se a população inicial tinha, digamos, 100 indivíduos, a gente produz outros 97 por meio de crossover e mutação dos indivíduos selecionados. Agora que temos uma nova geração, a gente pode repetir o algoritmo com essa geração e aí realmente ficar fazendo isso várias e várias e várias vezes até a gente ter uma geração que parece razoável. Mas então, como é que a gente sabe que a geração que a gente está agora é boa o suficiente para a gente? Ou então, como é que a gente sabe que não vale a pena continuar com o algoritmo, que a gente talvez tivesse que voltar para o modelo e mudar algumas coisas antes de continuar? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Existem duas principais maneiras de terminar o algoritmo. Uma delas é terminar quando você atingir uma meta. Então, você vai medindo o fitness value da sua geração a cada geração, e aí, quando ele passar dessa meta, ou conseguir fazer pelo menos 3 gerações acima dessa meta, você para o algoritmo. Então, a gente pode estabelecer, por exemplo, que 0,9 de fitness é suficiente para o nosso problema. E aí, se a gente conseguir 3 gerações seguidas que tem fitness maior que 0,9, a gente termina o algoritmo. A segunda maneira muito boa de terminar o algoritmo é acabar quando ele não tiver mais nenhum progresso. Então, a gente vai medindo, de novo, o fitness value de cada geração. E aí, quando a gente tiver, por exemplo, 3 gerações sem nenhum progresso, a gente para o algoritmo. Dá para aplicar isso também com indivíduos. Pega sempre o melhor indivíduo. Se você passar 3 gerações sem encontrar um indivíduo que seja melhor do que o melhor que você tinha achado até então, então você pode parar o algoritmo, porque você não está mais encontrando novas soluções. E aí realmente não tem por que continuar. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês na próxima. Obrigado.